Shalom, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma célula online do Ministério Batista Viver e Crer, na pessoa do nosso apóstolo Ilmar e apóstolo Andréia. Meu nome é pastor Kleber e hoje eu vou ministrar ao seu coração uma palavra da parte de Deus. Espero que Deus, na unção do Espírito Santo, possa falar de uma maneira muito especial no seu coração nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você que feche os seus olhos comigo, em nome de Jesus Cristo. Vamos convidar a presença do Espírito Santo para que Ele possa agir no nosso meio, possa agir aqui na minha vida, possa agir aí na sua vida, em casa, aonde você estiver assistindo essa célula online. Que Deus possa de uma maneira extraordinária falar no meu e no seu coração, em o nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos se você puder e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti por mais esse privilégio, por mais esse momento que o Senhor nos concede, de podermos juntos, ó Deus, Te adorar, Te glorificar e compartilhar da Tua palavra. Que a presença do Espírito Santo seja conosco, comigo aqui e com todos aqueles que estão em casa, que estão no seu trabalho. Que a unção do Espírito, que a unção da palavra de vida alcance cada um agora, operando milagres, salvação, libertação, curas e maravilhas. Nós oramos e colocamos esta célula nas Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25 em diante. Vamos falar da parábola do bom samaritano. Se você encontrou aí na sua casa, leia comigo. Diz assim, capítulo 10, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, versículo 25. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que é que está escrito na lei? Como se lê? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Bem, vamos parar por aqui. Fique aí, se você puder, com a sua Bíblia aberta. Vamos entender essa parábola. A ministração de hoje tem como título, como tema: O caminho determina a maneira de caminhar. O caminho determina a maneira de caminhar. A Bíblia diz que um doutor da lei se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta que aparentemente é uma pergunta inteligente: Senhor, o que eu hei de fazer para poder herdar a vida eterna? Pergunta aparentemente inteligente. Jesus então lhe responde com uma outra pergunta e lhe diz: Como é que está escrito na lei? Como ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei. Então Jesus pergunta: O que é que está escrito na lei? Ele respondeu: Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe respondeu: Faz isso e você vai viver, você vai ter a vida eterna.
Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, perguntou: quem é o meu próximo? Meu amado irmão, você que está me ouvindo, meu querido, minha querida, quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? A palavra próximo significa aquele que está mais perto. Se eu pegar esse pedestal e colocar ele aqui, e ele agora representa uma pessoa, quem é o meu próximo? Ele é o meu próximo. Se eu me distanciar daquele pedestal e chegar mais perto desse, aquele não é o meu próximo. Quem é o meu próximo é esse aqui. Então, o meu próximo é aquele que está mais perto de mim. Pode ser qualquer um, qualquer pessoa que estiver perto de você, esse é o seu próximo. Então Jesus disse: ame quem estiver perto de você, seja quem for. Não importa se seja seu parente, seu amigo, seu vizinho, seu patrão, é quem estiver perto de você. Então vamos lá. Jesus continua e diz: faz assim que você viverá. Vamos continuar o texto. Verso 30. Respondeu-lhe Jesus. Aí Jesus vai contar para ele uma história. Jesus vai contar para ele uma parábola. Jesus começa dizendo assim, olha, verso de número 30. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, os quais despojaram e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que vendo aquele homem, passou de largo, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, e vendo-o, também passou de largo, passou longe. De igual modo, da mesma maneira, vinha um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, viu, moveu-se de compaixão, ou seja, ele sofreu com aquele homem, porque a palavra compaixão, se você dividir ela no meio, fica com paixão. Com paixão significa sofrimento, com, ou seja, sofrer com. Então, quando aquele homem teve compaixão daquele que estava ferido, ele sentiu o sofrimento dele, ele sofreu com ele. Então diz a Bíblia que aproximou-se o samaritano, viu, moveu-se de compaixão, aproximou, atou-lhe a ferida, deitando azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, ele pegou o homem, colocou no ombro, jogou em cima do cavalo. E aí diz a Bíblia que ele levou o homem para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuidai dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3? Jesus perguntou. Aí Jesus perguntou para o homem: qual dos 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E aquele homem respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Bem, olhem para mim agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e eu sei que você é inteligente, e eu sei que você raciocina. Todas as pessoas estavam na mesma estrada. O assaltante, o homem que descia de Jerusalém para Jericó, o sacerdote, o levita, o samaritano, todo mundo passou na mesma estrada. A estrada era a mesma para todo mundo. Agora, o que é que fez a diferença? Qual é que foi a diferença entre eles? Porque estava todo mundo numa mesma estrada. A estrada era a estrada de Jericó. O que foi diferente foi a maneira de caminhar na estrada. Está todo mundo na mesma estrada, está todo mundo na mesma vida, está todo mundo na mesma batalha, está todo mundo se esforçando, está todo mundo na mesma busca, está todo mundo às vezes nas mesmas circunstâncias adversas.
mas a diferença é como você caminha na estrada. E o que vai fazer a diferença de caminhar da forma como você caminha na vida é o caminho que está, é o caminho que você está. Bem, para você entender o que eu estou falando rapidamente, se estava todo mundo na mesma estrada, no mesmo local, qual foi a diferença entre eles? A Bíblia vai dizer que o caminho dos ladrões, o caminho dos salteadores, era o caminho da ganância, era o caminho da inveja, era o caminho de alguém que queria subtrair aquilo que não lhe pertencia, era o caminho da maldade. Qual era o caminho daqueles assaltantes? Era o caminho do mal, porque havia ódio no coração deles, porque havia inveja no coração deles, porque havia um desejo de ter aquilo que não lhes pertencia, aquilo que não era deles. Qual era o caminho do sacerdote? O caminho do sacerdote era o caminho da religiosidade, era o caminho de alguém que caminha apenas pensando em si mesmo. Se a Bíblia diz que ele estava vindo de Jerusalém para Jericó, certamente, se ele era um sacerdote, certamente ele estava vindo do templo, ele estava vindo do lugar da adoração, ele estava vindo do culto. E aí, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que ele, então, ao invés de se aproximar daquele homem, ao invés de ajudar aquele homem, ele passa longe. Talvez ele poderia se justificar porque ele era o sacerdote, e a Bíblia diz que na lei um sacerdote não pode tocar numa coisa morta. E se ele está considerando o homem morto, talvez ele não parou para tocar nele porque ele considerava que o homem era morto. Ele não parou para olhar, para observar, para ver, para tocar, para sentir. Então a Bíblia diz que ele passa longe. Então o caminho do sacerdote era o caminho de um religioso, era o caminho de alguém que está no templo, que é alguém que frequenta o templo, mas que não se preocupa com a vida dos outros. Esse era o caminho do sacerdote, era o caminho da religiosidade. Qual era o caminho do levita? E o levita aqui não é apenas aquele que dirige o louvor, o levita ele é o auxiliar do sacerdote. Talvez o caminho do levita foi o caminho da insensibilidade, de alguém que não sente a dor do outro, de alguém que não se importa com o outro, de alguém que preocupa apenas com si mesmo. O caminho da frieza, o caminho da indiferença. E a Bíblia diz que tanto o sacerdote quanto o levita passa longe. Agora, para a gente concluir essa célula de hoje, essa mensagem de hoje, qual é que foi o caminho do samaritano? O caminho do samaritano, diz a Bíblia, que é o caminho da compaixão. O caminho do samaritano é o caminho da misericórdia. Se você pegar a palavra misericórdia e você partir ela no meio, ela fica assim: misericórdia. Miséria vem do latim, que significa miséria. Córdia vem de cardia, vem de coração. Então misericórdia significa você sentir no coração a miséria do outro. Então o caminho do samaritano foi o caminho da misericórdia, foi o caminho da compaixão, foi o caminho do amor, foi o caminho da graça, foi o caminho, a verdade e a vida, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Então o que faz a diferença no caminhar é o caminho, porque a estrada era a mesma para todo mundo, a estrada está do lado de fora, mas o caminho está do lado de dentro. Então o que faz a diferença na vida é o caminho. Jesus é
o caminho. Sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? Sabe como é que você vai caminhar na vida diferente? Quando o caminho, que é Jesus, for o seu caminho. Quando Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, Ele for o seu caminho. Porque a estrada é do lado de fora, mas o caminho é do lado de dentro. Então o que determina a caminhada é o caminho. O que determina a maneira de andar na vida é o caminho. Qual é o caminho? Qual é o seu caminho? Qual é o caminho que está em você? Porque se é Jesus que está em você, se é o caminho, a verdade e a vida que habita você, a sua maneira de andar na vida, a sua maneira de caminhar na estrada vai ser diferente e vai fazer a diferença. Porque a Bíblia diz que o samaritano parou, e eu não vou aqui me ater na história do samaritano, porque eu gastaria muito tempo para te explicar. Mas o samaritano, Jesus coloca justamente alguém na história que aparentemente não faria nada por aquele homem caído. Jesus coloca um sacerdote, Jesus coloca um levita, Jesus coloca um religioso, mas Jesus coloca alguém que aparentemente não faria nada. E justamente foi aquele que não faria nada, foi aquele que parou para fazer alguma coisa. Qual é o caminho? Qual o seu caminho? Porque a sua caminhada só vai mudar quando o seu caminho mudar. Qual é o seu caminho? O caminho do ódio, o caminho da raiva, o caminho da inveja, o caminho da frustração, o caminho da insensibilidade, o caminho da religiosidade? Ou o seu caminho é o caminho, a verdade e a vida? Então fica a mensagem para você: mude o caminho, que a maneira de caminhar vai mudar. Mude o caminho, que a maneira de andar na estrada vai mudar. Jesus disse: sabe quem é que foi o próximo daquele homem? Aquele que usou de misericórdia, aquele que usou de compaixão. Porque Jesus é misericórdia, Jesus é compaixão, Jesus é amor, Jesus é vida. Então a mensagem para essa semana é essa: mude o caminho, que a caminhada muda. Mude o caminho, que as atitudes mudam. Amém? Eu quero orar com você. Onde você estiver, você quer que Jesus mude o seu caminho? Você quer que Jesus, aliás, seja o teu caminho? Você quer mudar a maneira de andar na vida? Você quer que nesse ano de 2021 haja uma profunda transformação na sua história? Porque as coisas só vão mudar quando aquilo que está dentro de você mudar. Quando o caminho, a verdade e a vida estiver enraizado em você. Jesus te abençoe. Que esse ano seja o melhor ano da tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor seja o caminho na nossa vida, e que esse caminho seja interiorizado e ele possa ser exteriorizado também. Que a nossa maneira de caminhar na vida, que a nossa maneira de andar no chão, que a nossa maneira de pisar, meu Deus, seja diferente. Está aqui a cadeira da oração. Senta aí na sua casa, onde você estiver. Está aqui, ó. Vamos orar. Senta aí. Qual é a sua necessidade? Você tem uma necessidade? Põe uma cadeira aí onde você estiver agora, senta nela que nós vamos orar. Que o caminho seja Jesus na nossa vida, Pai. Que todas as atitudes que contrariam a verdade, que contraria a vontade do Senhor, toda maneira de caminhar que produz morte, que produz tristeza, que produz angústia, que produz enfermidade, seja arrancado de nós. E que o caminho seja implantado, enraizado dentro de cada um de nós, meu Pai. Porque nós queremos ter um proceder diferente, um caminhar diferente. Nós queremos andar na vida
de maneira diferente e extraordinária. Nós queremos fazer a diferença nessa terra. Que o nosso caminho seja o do amor, que o nosso caminho seja o da compaixão, que o nosso caminho seja daquele que sente a dor do outro, que o nosso caminho seja o caminho de alguém que sente a miséria do outro, que se coloca no lugar do outro. Toma essa pessoa que está sentada agora nessa cadeira da bênção, nessa cadeira da oração, e que o Senhor possa ir de encontro a cada um dos anseios, a cada uma das necessidades que ela tem, seja elas quais forem, espirituais, emocionais, financeiras, materiais, espirituais, seja na área da saúde, seja qual for, que a mão poderosa do Senhor entre em favor dele nessa hora, trazendo vida, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo libertação, trazendo restauração sobre ela. Nós oramos e apresentamos cada um nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Essa é a nossa célula online do Ministério Batista Viver e Crer. Se você quiser vir nos conhecer, vem participar conosco, Avenida Severino Ballesteros, 1543. Temos cultos segunda-feira, quinta-feira, temos culto domingo pela manhã, domingo à noite. Temos cultos, células em vários lugares, e você pode fazer parte de uma delas. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, fique na paz do Senhor, shalom, em nome de Jesus.